Hello, hello, my friends! Como estão? Espero que estejam bem, em nome de Jesus. Vamos lá para mais um devocional da Missão 33. Queria tocar um trechinho de uma música do Palavra Antiga, que eu gosto demais. É mais ou menos assim, ó. Eu espero em ti, mesmo sem saber como tu dirás. Eu não sei, mas esperarei. Mesmo sem saber como tu dirás, dentro de mim reinará a tua paz, que me faz saber que esperar em ti é sempre caminhar. Esperar em Jesus, em Deus, é sempre caminhar. E é aqui que nós começamos a nossa reflexão. Como vai a sua, a minha, a nossa caminhada com Cristo? Como vai a nossa caminhada com Cristo? Vamos começar lendo o versículo que está lá no livro de 1 a João, capítulo 2, versículo 6. Diz assim: Aquele que afirma que permanece nele, em Cristo Jesus, deve andar como ele andou. Se nós afirmamos, temos convicção que nós permanecemos em Cristo, nós precisamos andar como ele andou. Será que estamos andando como Cristo andou? A vida cristã não é somente sobre aparência, mas sobre imitar a Cristo em cada passo. Não é só viver de aparência. Aqui estamos falando de sermos imitadores de Cristo, assim como Paulo foi, como ele deixou registrado lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sejam meus imitadores, o apóstolo Paulo falando, assim como eu sou de Cristo, ele era de Cristo. Então nós precisamos imitar Cristo e não só viver com aparência de quem caminha, de quem imita a Cristo. Infelizmente tem muita gente que é só na aparência, Mas vamos ao que interessa. A comunhão constante, ela é primeiro ponto que nós precisamos pensar aqui nesse momento. Para estarmos caminhando de maneira verdadeira com Cristo, precisamos estar em comunhão constante com Ele. Não apenas crença, mas um relacionamento diário, dia após dia. João 15, versículo 4. Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4. O que temos aqui? Permaneçam, Jesus falando, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Precisamos estar o tempo todo ligado em Cristo. Aqui ele usa a figura de uma videira, Ele sendo a videira, nós os galhos, os ramos, e o Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, Abba Pai,
o agricultor. Nós precisamos de um relacionamento diário com Cristo, se de fato queremos andar, né, verdadeiramente com Ele. Segundo ponto, precisamos colocar o nosso amor em ação. Marcos, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Marcos, capítulo 2, do 15 ao 17. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, os fariseus, os hipócritas, comumente chamados pelo nosso Senhor Jesus, quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Como se eles não fossem pecadores. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Precisamos amar não só com palavras, precisamos amar com ação. Essa semana eu vi um post bem interessante de um perfil punk cristão. Eu postei, depois eu tirei, porque algumas pessoas não entenderam direito, entenderam, né? Mas estava puxando meio que por um lado mais libertinário, não foi a intenção, por isso eu removi. E nesse post está lá uma imagem de um punk, era uma mulher, né? Era uma gravura, em uma igreja aparentemente tradicional, e atrás dela um monte de cristãos, né? Todos bem vestidos, bem alinhados, e todos com um olhar de julgamento para essa pessoa, que estava não com uma aparência muito agradável, mas estava ali, né, pela imagem dava para interpretar claramente, com o coração contrito. Estava ali com a Bíblia, com o coração contrito. Mas a aparência não era condizente, né? E aí os olhares de julgamento logo, cadê o amor? Precisamos amar, não só com palavras, mas com ação, para sermos imitadores de Cristo, mais parecidos com Ele. E o último ponto, né, sem mais delongas, é a questão da perseverança. Precisamos perseverar. Na caminhada, Jesus já falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. As dificuldades, elas vão surgir para crentes e não crentes, para justos e injustos. Precisamos perseverar. Mesmo quando o caminho é estreito. Mateus capítulo 7, versículo 14. Caminho estreito. Juízo final. Ficha limpa pode crer. Mateus 7, 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a conhecem. Antes, Jesus fala sobre o caminho largo, né? Que é o caminho que leva à perdição. Mas o caminho estreito é o caminho que aqueles que seguem a Cristo seguem. Mesmo quando as oportunidades são poucas, né? No caminho estreito, precisamos perseverar. Mesmo quando as portas se fecham, precisamos perseverar, né? Cada vez mais, né, temos visto aí os valores se invertendo, né, as perseguições aumentando, começando de maneira sutil, mas já não está tão sutil e vai se agravar mais.
Está tudo escrito, não podemos fugir disso. Mas precisamos perseverar. Fé sem frutos é como uma árvore sem raízes. Tiago, capítulo 2, versículo 26. Tiago 2, versículo 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Fé sem frutos é como uma árvore sem raízes. As obras não salvam ninguém. Boas obras não salvam ninguém. Não adianta fazer boas ações e não ter uma vida de santidade, uma caminhada com Cristo de verdade, ligado na videira. Boas obras não salvam ninguém, meus irmãos. Mas os frutos, as obras, são evidências de quem tem uma vida, né, ligada em Cristo, de quem tem uma caminhada sadia com Cristo. Precisamos avaliar a nossa jornada com Cristo. Precisamos, às vezes, ver se não é necessário recalcular a rota. Às vezes, precisamos recalcular a rota. Somos humanos, né? Não devemos permanecer na rota errada. Não devemos permanecer no erro. Mas nós temos um justo juiz que não rejeita um coração contrito, arrependido de verdade. Não um coração de um ator. Mas um coração arrependido de verdade sempre vai ter perdão vindo do céu. Não basta saber sobre Jesus, é preciso andar como ele andou. Para fechar, a palavra cristão, né? Ela é mencionada no Novo Testamento algumas vezes. A primeira vez que ela aparece no Novo Testamento é lá em Atos, capítulo 11, versículo 26. Né? Que as pessoas ali chamam os seguidores de Cristo de cristãos. Sabe o que significa cristão no sentido original da palavra lá no grego? Pequenos cristos. Precisamos ser pequenos cristos. As pessoas precisam ver em nós não só a aparência de pequeno Cristo, mas ações de pequenos cristos. Como vai a nossa caminhada cristã? Vamos refletir sobre isso, vamos orar um pouco, agora rapidinho. Pense sobre isso, avalie sua caminhada e recalcule a rota. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de termos um Deus amoroso, um Deus misericordioso, que provou do teu infinito amor enviando o que tinha de melhor, o teu Filho Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos nos reconciliar contigo. Muito obrigado, Pai. Ajuda-nos, tanto a mim como a meus irmãos, a permanecermos firmes na caminhada com Cristo, Pai. Que o Teu Santo Espírito nos ajude a perseverar, a nos manter focados no caminho que leva à vida, no caminho estreito, e que possamos ser sal e luz na terra, nessa terra, que possamos levar a Tua palavra, que possamos resplandecer a Tua glória, para que haja luz. E para que as pessoas possam ver que existe um Deus amoroso, misericordioso, que acolhe um coração contrito, que veio para os que estão doentes, para os que estão cansados e oprimidos. Sela a Tua palavra, Pai, em nossos corações. Te agradeço desde já por tudo que Tu és. Obrigado, Pai. Obrigado, Abba, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.